A mensagem do terceiro anjo. Boletim da Conferência Geral de 1893. Prefácio. Era o verão de 1908. Ellen White foi impressionada a escrever ao autor dos estudos publicados neste volume. Além de outros conselhos e instruções que ela lhe deu, Ellen White fez esta significativa observação sobre estes sermões, que havia sido pregados 15 anos antes. Tenho sido instruída a usar aqueles seus discursos impressos nos boletins da Conferência Geral de 1893 e 1897, os quais contêm fortes argumentos acerca da legitimidade dos testemunhos e que respaldam o dom de profecia entre nós. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, e especialmente os recém-chegados à fé, que não têm sido familiarizados com nossa história como um povo. Será uma bênção a você ler novamente esses argumentos que foram preparados pelo Espírito Santo. Manuscript Release, volume 9, páginas 278, carta 230, 1908, escrito em 25 de julho. Sempre houve uma necessidade de repetir as mensagens que confirmam as verdades fundamentais do movimento do Advento. De fato, no ano anterior, Ellen White havia reconhecido e abordado essa contínua necessidade. Com base na luz que Deus me deu, reconheço que deveria haver um reavivamento das mensagens que foram dadas no passado. Manuscript Release, volume 760, página 31, e manuscrito 125 de 1907, escrito em 4 de julho. No terceiro sermão pregado por H. Jones, na Assembleia da Associação Geral de 1893, ele foi impressionado a ler um trecho de uma carta escrita por Ellen White que havia sido lida 3 dias antes. Nesta carta, Ellen White havia escrito no mês anterior, na Austrália. Ela procurou alertar a igreja quanto à crise do momento. Jones leu o seguinte: Irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância desse tempo, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu dirijo a atenção de vocês para os movimentos agressivos sendo empreendidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. General Conference Daily Bulletin, 28 de janeiro de 1893, parte 26, citada também em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18. O que estava realmente acontecendo em 1893 que levou a profetisa a dizer essas coisas? E quais foram os argumentos usados por Jones nesses artigos aos quais Ellen White se referiu 15 anos depois? Ela identificou explicitamente 2 grupos que se beneficiaria nessa data posterior da leitura deles. Foi-me mostrado que muitos seriam ajudados por esses artigos, especialmente os que recém-chegados à fé que não estão familiarizados com nossa história como povo. Será uma bênção para você ler novamente esses argumentos cuja concepção foi obra do Santo Espírito. Os primeiros estudos tratam de uma série de eventos, tanto políticos quanto religiosos, que estavam ocorrendo naquela época. Chegando até o ano de 1893, o leitor pode ser tentado a pular esses artigos, por não entender o contexto deles ou o seu significado para os nossos dias. Precisamos lembrar que a história vai se repetir. Assim, é importante revisarmos brevemente a história daquela época para entendermos o contexto dos argumentos apresentados sobre a liberdade religiosa e começarmos a ver a aplicação deles para os nossos dias. Em 1893 foi um ano muito interessante.
Um projeto fenomenal estava em andamento. A Exposição Mundial de Colombo. A magnitude desse evento não pode ser perdida de vista e devemos compreender a sua relação com o aumento vertiginoso dos desejos dos norte-americanos de firmar os Estados Unidos como nação cristã. Com efeito, no ano anterior, um dos ministros da Suprema Corte havia declarado que os Estados Unidos eram uma nação cristã. A fim de compormos este pano de fundo e a sua relação com a liberdade religiosa, chamamos a atenção para o livro Sunday's Coming, A Vinda do Domingo, da autoria de G. Edward Reed, especificamente o capítulo intitulado World's Columbian Exposition of 1893, a Exposição Mundial de Colombo de 1893. A segunda metade do século XIX foi uma era de feiras e exposições realizadas em Londres, Paris e outras grandes cidades do mundo. A Exposição Mundial de Colombo, realizada em Chicago no ano de 1893, representou, segundo os críticos, a primeira feira mundial bem-sucedida nos Estados Unidos do ponto de vista econômico, concebida como uma comemoração dos 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. Em 1492, a exposição teve uma atração quase mitológica na época. A feira ostentou aos participantes a cena espetacular de uma cidade de apenas 60 anos de idade, renascida deslumbrantemente no curto período de 22 anos após o grande incêndio de Chicago. A exposição foi oficialmente aberta em 21 de outubro de 1892. Foi para coincidir com a comemoração dos 400 anos da viagem de Colombo às Américas, mas só ficou aberta para negócios em 1º de maio de 1893. Devido a atrasos para deixar tudo pronto, quando ela se encerrou 6 meses depois, em 30 de outubro de 1893, mais de 27 milhões de visitantes havia pago o ingresso de 50 centavos de dólar para ver aquele grande espetáculo. De acordo com o Departamento do Censo norte-americano, havia apenas 62 milhões de habitantes nos Estados Unidos da América, o que significa que quase metade da população foi à feira. Esse número se torna ainda mais significativo quando constatamos que todos foram a cavalo, de charretes ou trem. Na época, a feira foi considerada o maior evento da sua espécie da história. Então, o que tudo isso tem a ver com o domingo? Por incrível que pareça, tem muito a ver. Aparentemente, por causa de atraso nas construções, os trabalhadores encarregados pelos preparativos da feira foram encorajados a trabalhar 7 dias por semana. E os países, empresas e igrejas que queriam fazer as suas exposições na feira foram também estimulados a trabalhar no domingo. Os presbiterianos se recusaram a esvaziar as suas caixas no domingo ou utilizar nesse dia o espaço que lhe fora reservado e declinaram de todo contato com a sacrilégia exposição quebrantadora do sábado, o sabá. Os presbiterianos e outros grupos religiosos levaram o seu caso ao Congresso após fazerem circular milhares de abaixo-assinados nas igrejas por todo o país. Esses abaixo-assinados foram assinados por milhões de pessoas que expressaram suas oposições à abertura da feira aos domingos. Embora muitos fossem contra o envolvimento do governo nesta questão religiosa, o Congresso cedeu às exigências dos grupos religiosos e aprovou um decreto segundo o qual a concessão de fundos para apoiar a feira só seria efetuada sob a condição de que a grande exposição fosse fechada ao público aos domingos.
segue a lei decorrente desse decreto conforme encontrada na seção jurídica da Biblioteca do Congresso. Lei promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em Assembleia do Congresso, seção 4. Declara-se por meio desta que todas as verbas aqui solicitadas referentes à Exposição Mundial de Colombo serão concedidas sob a condição de que a exposição mencionada não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Se tais verbas forem aceitas sob esta condição pela Sociedade Anônima dos Estados de Illinois, conhecida como Exposição Mundial de Colombo, decreta-se que a Comissão Mundial de Colombo, criada pelo Decreto do Congresso de 25 de abril de 1890, ficará responsável pela elaboração de regulamentos ou modificações dos regulamentos da supracitada Sociedade Anônima, que se referem necessários diante da disposição de que a exposição seja fechada no referido primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo, aprovado em 5 de agosto de 1892. United States Statutes at Law, volume 27, capítulo 381, páginas 389 e 390. Essa lei, que muitos reconheceram como inconstitucional, foi aprovada mesmo assim porque a maioria dos que entraram em contato com o Congresso a exigiu. A razão por que eu usei esse capítulo para ressaltar essas circunstâncias inusitadas é porque sabemos que o grande decreto dominical do fim dos tempos será promulgado exatamente dessa forma. Ele será impulsionado por líderes religiosos, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. O leitor verá nos primeiros sermões de H. Jones que ele se dirigiu ao Congresso e com muita habilidade apresentou argumentos contra a lei dominical. O Senhor estava usando o irmão Jones para lutar em favor da liberdade religiosa, a mais sagrada liberdade que pode existir, a liberdade que se encontra no próprio cerne do Evangelho. Jones revela a conexão que essa liberdade tem com a justiça de Cristo e a mensagem do terceiro anjo. Houve outros acontecimentos históricos importantes que estavam se desenrolando durante esse período. 30 anos antes, em 1863, exatamente o ano em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada. A Associação da Reforma Nacional, chamada como ARNE, teve seu início. Em seu primeiro ano de funcionamento, um dos principais itens da sua agenda era promover uma emenda na Constituição dos Estados Unidos e impor a santidade do domingo por meio de legislação. Depois de vários anos de fracasso na realização desse alvo em nível nacional, a ARNE se voltou para cada estado em particular, com muito maior sucesso como resultado das ações da ARNE e de várias outras organizações que se uniram à causa entre 1878 e 1900. Aproximadamente 250 adventistas do sétimo dia foram presos por violarem novas leis dominicais nos seguintes estados: Alabama, Arkansas, Califórnia, Geórgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Carolina do Norte, Tennessee, Texas e Washington. O número de membros em 1890 era de aproximadamente 30 mil. Com o número atual de membros, isso representaria mais de 100 mil adventistas do sétimo dia presos por violarem leis dominicais num período de 20 anos. Não se sabe com frequência a extensão da agitação em prol das leis dominicais entre 1888 e 1900. Houve mais de 28 tentativas em favor da aprovação de uma lei dominical nacional. Na média, mais de 2 por ano. Nessa mesma época, houve aprisionamento de adventista ou agitação da questão dominical em vários outros países, incluindo Austrália, Canadá, China, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Suíça, Suécia, Noruega, Escócia, Grécia, Rússia, Singapura e África do Sul. Que outros movimentos estavam promovendo nessa época a união entre igreja e Estado?
O ouvinte poderá se surpreender. Esse período de tempo foi considerado a idade de ouro do Espiritismo. Em 1864, os espíritas afirmavam contar com 7 milhões de adeptos nos Estados Unidos. Eles se organizaram como sociedade secreta sob o nome Ordem do Eterno Progresso. Em seu periódico The Banners of Light, a Bandeira de Luz, de 7 de maio de 1864. Eles escreveram: um sistema irá se desenvolver, mais cedo ou mais tarde, o qual acolherá em seu redil a Igreja e o Estado, pois o objetivo dos dois deveria ser exatamente o mesmo. Fomos advertidos em 1884. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás sujeitará as pessoas a seus enganos. Ao passo que o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um elo de empatia com Roma. Durante esse tempo, outro desenvolvimento histórico de relevância profética estava tendo lugar. O papado, que recebera a ferida mortal em 1798, estava rapidamente se recuperando durante o século XIX. Foi nessa época que o papado adotou oficialmente os dogmas da infalibilidade e da Imaculada Conceição, bem como o da adoração a Maria. Esses eventos formam o pano de fundo da era de 1888 a 1893 e das mensagens que o irmão Jones apresentou na Assembleia da Associação Geral de 1893 em Battle Creek, Michigan. Ele não somente investigou as crises políticas da época, mas também apresentou as mensagens da justiça de Cristo como nossa única esperança para enfrentá-las. Essa justiça, apesar de ter sido pregada por Jones há mais de 100 anos, continua ainda nova e viva para nós hoje. Precisamos dessa mensagem tanto quanto os membros da congregação que ouviu esses sermões pela primeira vez. Apocalipse capítulo 7 indica que os 4 ventos estão sendo retidos até que o povo de Deus seja selado. Houve um atraso no selamento em 1896, mais de 3 anos depois que H. Jones proferiu essa palestra. Ellen White afirmou: por incitar aquela oposição à mensagem de Minneapolis, Satanás foi bem-sucedido em afastar do nosso povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo, que Deus almejava lhe comunicar. O inimigo os impediu de receber a eficiência que eles poderiam ter alcançado para levar a verdade ao mundo, da mesma forma que os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. A luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória foi resistida e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido conservada distante do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234, carta 96, de 1896, escrita em 6 de junho. Se a mensagem tivesse sido pregada em sua plenitude e cumprido o seu propósito, Jesus já teria vindo. No ano após esses estudos, Ellen White escreveu o seguinte ao seu filho e à sua nora, Edson e Emma: se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada conforme o Senhor ordenou, todo mundo teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo ao nosso mundo com grande poder e grande glória. 4 anos depois, uma declaração semelhante foi feita. Se o propósito de Deus tivesse sido realizado por seu povo no sentido de transmitir a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo teria vindo à terra e os santos já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus.
Temos à nossa disposição hoje essas mensagens repletas de instruções práticas na justiça. Vale lembrar que Ellen White escreveu sobre a mensagem e os mensageiros 2 anos após esses estudos. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essas mensagens deveriam pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifestava na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos haviam perdido Jesus de vista. Eles precisavam que os seus olhos fossem conduzidos à sua divina pessoa, a seus méritos e a seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, comunicando o inestimável dom da sua própria justiça ao impotente agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada com alto clamor e acompanhada pelo derramamento do seu Espírito em grande medida. Nunca houve um tempo em que o Senhor gostaria de manifestar a sua grande graça aos seus escolhidos por mais plenamente do que nesses últimos dias em que a sua lei é tornada nula. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. É a oração dos editores que, por meio desses estudos, o seu coração vibre à medida que você investigar esta retrospectiva da história de 1893. Se inteirar dos argumentos apresentados em prol de uma lei dominical e observar como Deus levantou um homem como H. Jones para debater contra essas leis. Então, que você perceba ao estudar os sermões, lições após lições, que o cerne de todas as questões é a justiça de Cristo. Que você compreenda o valor e a preciosidade destas poderosas mensagens, que elas sejam recebidas no seu coração à medida que elas colocarem diante de nossa atenção, nossa única arca de segurança, a justiça de Cristo. Isso é importante, pois somos alertados de que em breve uma crise irá eclodir nesse mundo. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que, há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos ser iminentes, desenrolam-se agora perante os nossos olhos. Já os legisladores da nação, os Estados Unidos da América, estão sendo instados a fazer uma emenda na Constituição restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importâncias nacionais. Bem sabemos qual será o resultado desse movimento. Mas estamos prontos para esta controvérsia? Temos-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo diante deles? Para concluir, pedimos que você considere outra declaração da mensagem do Senhor publicada na Review and Herald de 21 de maio de 1895. A razão porque os filhos de Israel abandonaram Jeová foi porque uma geração se levantou que não havia sido instruída no que diz respeito ao grande livramento do Egito. Pela mão de Jesus Cristo, seus pais não haviam repetido para que eles a história da guarda divina
que estivera sobre os filhos de Israel durante todas as suas viagens no deserto. Nossa história foi preservada para nós graças às datas de 1893, 1888 e 1844. Todos esses anos testemunharam eventos de grandes e solenes significados na história do Adventismo. Como povo, precisamos conhecer que somos e a missão que Deus nos deu. Só é possível ter esse conhecimento se recapitularmos nossa própria história, o qual contém as mensagens que Deus nos concedeu como povo. À medida que fizermos isso, uma predição feita 2 anos antes de H. Jones proferir seus sermões, uma predição que ele cumpriu, também em parte se cumprirá. Um interesse irá prevalecer, um assunto irá absorver todos os demais. Cristo, justiça nossa. Este é o tema destes sermões. Nossos sinceros desejos é que o seu coração seja abençoado ao você estudar com oração.